Olá, pessoal. Você que está passando aí pelo canal Docência Diferente se deparou com a temática. A matemática como linguagem estruturante do pensamento físico. Esse daqui é o tema que a gente discute na disciplina de tecnologias aplicadas ao ensino, tá bom? Ou então multimeios aplicados ao ensino também, como queiram. Pode ser para qualquer uma delas, se você está de passagem. E aí que eu peço para você justamente, né? Inscreve aí no canal e dá o like para a gente antes de mais nada, tá bom, pessoal? Vou discutir o seguinte aqui com vocês: como é que acontece então esse link entre matemática e física. E na descrição aqui do vídeo eu vou colocar aqui embaixo aí para vocês justamente a referência, tá bom? Que eu utilizo para poder ministrar essa aula aqui com os meus meninos e as minhas meninas, tá bom? Antes da gente começar, vou mostrar para vocês aqui, ó, essa figura. Deixa eu botar minha carinha para o lado de cá. Essa figura aí, que foi feita por Godino e Batanero, que mostra uma interface muito especial, né? Educação matemática, uma confluência de múltiplos sabores. Sempre que eu ministro essa aula, pessoal, tem uma palavra que o pessoal não conhece, sempre pergunta: professor, o que é semiótica aqui, ó? Bem aqui, ó, semiótica, o que é semiótica? Pessoal, a semiótica, ela corresponde à construção, ao conjunto, né, de saberes. Como é que a gente ocorre aqui assim? Ela é o estudo da construção do significado. A palavra semiose corresponde a signo e justamente ao significado de comunicação, tá bom? Ou melhorando então, a gente pode falar que a semiótica é a disciplina que estuda os signos ou os símbolos e o processo da significação deles, tá bom? Geralmente é a palavra que o pessoal não conhece aqui, mas demais todo mundo conhece. Pessoal, quando a gente está falando em matemática, do ponto de vista cronológico, como a gente conhece hoje, né, essa matemática, com numeração, com tudo, ela surgiu no Antigo Egito e o Império Babilônico por volta de 3.500 a.C. Bom? Mas há relatos de que na pré-história os seres humanos eles já conheciam os conceitos já tanto de contar e de medir. Por isso que a gente não pode falar assim que a matemática teve um inventor. É normal na física a gente determinar determinada área da física para esse profissional, né? Para esse estudioso. Na matemática, não, isso daí não acontece, porque há relatos na pré-história já se tinham já estudos já da matemática. Mas a gente pode falar que, apesar dela não ter tido, então, nenhum, vamos botar entre aspas, um inventor, ela foi criada a partir da necessidade das pessoas de medir e de contar objetos. Nesse sentido, na física, a gente trabalha, então, com a matemática, e a matemática é a parte essencial dos saberes necessários para a aprendizagem em física. Ela trabalha como o nosso suporte, como eu gosto de falar, como o nosso ferramental. Todo físico precisa ter a sua caixa de ferramenta para poder colocar suas mãos em ação. Por exemplo, quando você chama um profissional da área de construção civil, ele chega na sua casa munido de várias ferramentas. Mais ou menos essa é a nossa ideia. Se a gente vai discutir um problema físico, vamos atrás desses objetivos, a gente precisa das ferramentas necessárias para pôr em prática. Essas ferramentas necessárias, quem vai nos garantir uma das áreas é a matemática, pessoal. A gente pode destacar, então, no meio dessa discussão, duas formas para a qual o ensino da matemática na física permite a aprendizagem dos conteúdos físicos. A primeira, ela se fundamenta no domínio técnico dos sistemas matemáticos, como a operação com algoritmos, como a construção de gráficos, a solução de equações e etc. No vídeo anterior, quando a gente falava em prática experimental, um dos nossos resultados leva a gente à construção de gráficos. Essa análise gráfica, ela vem, né, esse feeling, esse conhecimento, esse sentimento, ele vem justamente aí desse estudo com a matemática. Essa percepção, tá bom? Esse domínio está justamente intrinsecamente ligado ao contexto interno dos saberes matemáticos. Isso daí é o que a gente pode designar como habilidade técnica. Professor, essa habilidade técnica seria o quê, detalhadamente? A habilidade técnica, pessoal, corresponde ao sentido de ser capaz de lidar com as regras e com propriedades específicas dos sistemas matemáticos. Essa é a primeira. Existe também uma segunda característica. Existe, então, também, pessoal, uma segunda característica. A segunda, ela se fundamenta na capacidade de utilizar os saberes matemáticos para a estruturação de situações físicas. Essa capacidade ela está ligada ao uso organizacional da matemática em domínios externos a ela e é o que nós designamos como habilidade estruturante.
Já falei primeiro que tem habilidade técnica e agora eu estou falando a segunda, que é a habilidade estruturante. Existe um mito sobre a relação entre física e o ensino de matemática. Ele pode ser derrubado quando se tem clareza sobre as diferenças entre essas habilidades, tá bom? Enquanto a primeira, ela pode ser obtida no ensino de física, ou seja, existem disciplinas que podem me dar o suporte de conteúdo exclusivamente matemática, a segunda não pode dar esse tipo de característica, tá bom? Por quê? Porque a capacidade de lidar com a matemática em situações que lhes são próprias não garante a capacidade de utilizá-las em outros setores do conhecimento. Tá ok, pessoal? Vamos dar continuidade. Ó, a matemática, então, como linguagem da física. Primeiro ponto, estudos disciplinares, interdisciplinares, seminários longitudinais, desenvolvimento de projetos de trabalho, oficina de leitura, autoformação em TIC, já falei, né? Tecnologia de informação e comunicação, grupos de estudos temáticos e grupos de investigação. Em suma, todas essas questões, pessoal, em termos de pesquisas contemporâneas, né, que seria justamente a área de modelização, seja ela modelização em física ou modelização em matemática, oferece para a gente uma gama de trabalhos que serve ao propósito de preparar o pensamento para a habilidade estruturante. No contexto do ensino de física, uma modelização matemática, ela precisa incorporar de forma explícita o domínio empírico. Ou seja, ela precisa envolver uma atividade que seja experimental. Essa atividade experimental, a posteriori, eu posso apresentá-la tanto em termos de gráfico, quanto em termos de tabela, ou até mesmo através de uma solução de uma equação. Uma boa atividade de modelização, né, ela deveria se preocupar não somente com dados brutos contidos no fenômeno para representá-los conceitualmente. Por fim, pessoal, permitir que os estudantes percebam as possibilidades que o pensamento científico adquire por meio da linguagem matemática deveria ser parte dos objetivos da educação científica. Porém, deve-se ter clareza de que uma ênfase restrita ao domínio técnico de tal linguagem não é suficiente. É preciso ensinar os estudantes a aprender o mundo por meio das várias linguagens da ciência, destacando o papel e a função de cada uma delas. Em particular, a matemática ela vem se tornando cada vez mais uma linguagem dos vários ramos da ciência. Assim, seria importante que no ensino de física fosse contemplado o papel desempenhado pela matemática na estruturação do pensamento. Sem isso, fica difícil que os conhecimentos mais recentes produzidos pela ciência possam ser objeto de ensino e de aprendizagem nas escolas. Beleza, pessoal? A gente tem que deixar aquela ideia de que a física é um amontoado de fórmulas, não são equações, cada equação tem o seu significado. Acima de tudo, a gente tem que considerar alguma forma de deixar essa aula mais atrativa, a aula mais dinâmica, e concatenar física e matemática é fundamental nesse processo. Tá bem, pessoal? Gostou do vídeo aí, ó? Dá aquele like pra gente. Não tá inscrito? Te inscreve no canal, por gentileza. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só mandar um direct aí no nosso Instagram. Valeu, pessoal. Tchauzinho. Fica com Deus. Não perca tempo, que a vida é corrida.